Paz, graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos nas boas notícias, boas novas, boas notícias, segundo o Evangelho, boas notícias, Evangelho, boas novas. Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 5, dando sequência ao Sermão do Monte. E aqui, a partir do versículo 17, capítulo 5, Jesus, na sua magnífica apresentação deste belo sermão, né, uma constituição, a apresentação do Evangelho do Reino, a apresentação do reino dos céus, do reino de Deus, e aqueles que são chamados para ingressarem, para fazerem parte desse reino. Jesus chamou a atenção de todos pela maneira diferenciada com que ele apresentou o ensinamento da lei e dos profetas. Nós temos aqui alguns livros, né, quando fala da lei, né, a Torá. Nós temos um livro aqui, uma Bíblia, que fala da Torá, a lei de Moisés. Né? Então, a referência à lei, normalmente, é aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, né? Na versão dos Hebreus, e o Taná é o que nós chamamos do Antigo Testamento. As leis e os profetas. Então, Jesus está se referindo a toda literatura religiosa aceita pelos judeus daqueles dias. A Bíblia dos judeus, os livros sagrados que compunham, que integravam, que orientavam a vida religiosa do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu. Havia uma série outras de literaturas também. Há hoje em dia algumas literaturas fazendo muito sucesso, mas não eram livros sagrados, eram livros tais quais nós temos hoje. Romances religiosos, romances filosóficos, romances, aventuras espirituais, né, livros de cenários apocalípticos. Hoje faz sucesso na literatura de hoje, fazia sucesso naqueles dias também. Então há livros hoje que as pessoas divulgam, vendem ou fazem referência, né, que não eram, não são livros sagrados, não são livros normativos para a fé dos judeus, muito menos para a fé dos cristãos, para a nossa vida, para a nossa orientação. Né? São livros que fazem parte aí da literatura comum das pessoas e dos povos. Tentar confundi-los com literatura sagrada não é algo muito razoável. Você não é adequado se colocar no mesmo patamar a literatura que você tem para si como sagrada, como expressão máxima da verdade de Deus para o coração, para a mente humana, com livros outros que podem até ter informação, expressarem a maneira como as pessoas enxergam a realidade, como compreendem os seus próprios dias. A palavra de Deus deve estar acima de todo esse tipo de literatura. E essa literatura pode servir de apoio, de ilustração, né, para trazer à mente o ambiente, né, um ambiente imaginativo do povo daquela época, tal qual hoje, cristãos, religiosos, mas tem uma série de informações, de histórias, de conteúdos, narrativas diversas que compõem a nossa realidade e não expressam necessariamente a nossa fé. Pode ser que no futuro, alguém estudando o que dos nossos dias chegar no futuro, poderão ter uma ideia equivocada do que era a nossa fé, do que integrava as nossas convicções. Por isso nós temos a Bíblia registrada, catalogada, né, testemunhando de quais são os valores, né, quais são os valores que orientam a nossa fé, a nossa vida, quais são as diretrizes para a nossa comunhão. Não faltavam mestres, e não faltam mestres, nunca tivemos aí uma ausência de mestres da lei, de ensinadores, de doutores da palavra de Deus, principalmente pessoas que traziam a verdade da palavra de Deus, adaptando para a realidade e aos poucos acomodando a própria maneira de pensar
não expressando corretamente, adequadamente a verdade contida na palavra de Deus. Os judeus daqueles dias valorizavam muito a tradição oral. A tradição oral. A tradição oral funcionaria como comentários ou material de suporte, né, para as escrituras sagradas. E tornou-se algo tão importante na vida dos judeus, né, que a tradição oral estava ali aparentemente quase que pareada com as escrituras sagradas. E havia muitos mestres nessa tradição oral. As tradições orais dos judeus já estão todas escritas, tá? Porque é quase que impossível que alguém se disponha a memorizar tanto material, né? E mesmo que alguém memorize, fica difícil para os outros avaliarem ou analisarem se a memória dele corresponde aos ensinamentos, porque tudo que é feito de memória pode se corromper e se deteriorar. Já há muito tempo atrás, os ensinamentos, essas narrativas, a tradição oral deixou de ser tradição oral e existem diversos, inúmeros comentários religiosos, bíblicos, dos rabinos, sobre o que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Testamento aqui aos judeus, né? O anterior Testamento. Tem muito material e você, caso queira, pode se dedicar, pode, hoje tem material para estudo, dicionário, comentário, pode fazer o curso do idioma dos hebreus, aí, a língua de Israel, o hebraico, você pode aprender, são 2 ou 3 variantes por enquanto, né, da língua hebraica, não é tão complicado assim para aprender. Muito embora a língua seja dinâmica, com a restauração do Estado de Israel, a língua teve o seu dinamismo atualizado e está sendo incorporado dia após dia, vocabulário, palavras, sentidos, significados, expressões, mas para o estudo bíblico, a língua hebraica ela está conservada nesse sentido, as interpretações, as tradições, os ensinos, você pode. Muito embora saiba eu que a maioria dos cristãos sequer leu toda a palavra de Deus, né? A maioria, infelizmente, essa é a verdade. Muito embora as igrejas aí disponham de programas de leitura da Bíblia, os pastores se empenham em programas de leitura anual, comentários da Bíblia, as escolas dominicais, as reuniões de ensino, de instrução, as pessoas se empenham nisso, mas nós sabemos que a massa mesmo, né, não tem esse empenho, nunca teve, né? Então, nós falamos para quem está disposto a aprender. Para se está disposto a aprender, existe muito, muito, muito material e muito material de excelente qualidade, inclusive bem traduzidos para a língua portuguesa, né? Eu mostrei aqui as Bíblias, o, o Pentateuco aqui e o Antigo Testamento, a Torá e o Taná. Eu mostrei aqui, é um material publicado em parte em hebraico, né? E com a tradução já para a língua portuguesa. A, a linguagem é muito acessível. Alguns textos, alguns versículos não correspondem exatamente aos versículos das nossas traduções, né? Católica, protestante, evangélica, não correspondem exatamente numa busca por versículo, tá? Porque capítulo e versículo não fazem parte da palavra de Deus. Foram foram colocados no texto sagrado como um material de apoio para ajudar no estudo, na memorização e também para ajudar nas referências, para você localizar os textos. Se eu não me engano, quem primeiro agiu, quem primeiro acrescentou capítulos, e não sei se versículos também, mas pelo menos capítulos ao texto sagrado foram, na verdade, os judeus, né? Os estudiosos judeus, justamente para facilitar o estudo e a compreensão da palavra de Deus e a referência, né? Você está se referindo a um texto, se todos os que ouvem não o têm de memória, não tem como
localizar aquilo, tá? Então, estamos falando sobre a palavra de Deus, sobre a interpretação da palavra de Deus, e Jesus veio com a dele. Jesus veio com a interpretação dele, diferente de absolutamente tudo que estava acontecendo naqueles dias. No capítulo 5, versículo 17, ele começa dizendo aqui: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele já de cara sofreu uma grande oposição. Primeiro, de Satanás. Primeiro, o diabo fez oposição a Cristo Jesus. Foi vencido o inimigo. Logo após isso, Jesus sofreu uma terrível oposição das pessoas, da família, dos conhecidos, das pessoas do lugar onde ele cresceu, onde ele viveu, a ponto de tentarem matar Jesus. Ele se livrou dessa agressão, dessa violência e deu continuidade ao seu ministério. Só aí nós já temos uma mensagem muito clara. Se você tem convicção de que a sua vida pertence a Deus, se você está certo, se você está convencido da verdade, de que é Deus quem governa a sua vida, de que Deus tem um propósito para a sua vida e que a sua vida está sendo colocada em comunhão com o propósito de Deus, com o plano de Deus, então, primeiro, você não precisa se assustar quando sofrer oposição. Nem mesmo que essa oposição seja violenta. Quer seja de natureza espiritual, quer seja de natureza emocional, social, familiar, física. Porque vemos aqui que, a princípio, a própria família, os amigos, os conhecidos o rejeitaram. Rejeitaram não só a mensagem de Jesus, mas o próprio Jesus. Jesus nunca diferenciou muito a si da mensagem por ele apresentada. Ele jamais chegou dizendo: eu estou aqui para apresentar aos senhores e às senhoras o verdadeiro caminho. Não. Jesus se apresentava ao povo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele, em si, é a expressão máxima da mensagem que ele anuncia. Não há uma diferença. Não há uma diferença. Por isso que nós falamos de espiritualidade é a verdade incorporada e manifestada através da vida, através do viver. Tá aí o grande desafio. Porque adotar uma perspectiva que aparentemente estabelece um desafio e uma dificuldade? Porque ela é verdadeira. Porque o discurso, a narrativa, pode ser coerente. O discurso, a narrativa deste, daquele outro, pode ser totalmente coerente. Conforme você vai crescendo, amadurecendo, você começa a entender. Eu tenho aqui um teólogo brilhante, um dos mais brilhantes do seu tempo, que é a influência, que é a referência até hoje na vida dos cristãos. Não tem como você estudar teologia sem pelo menos saber da vida desse homem. Porque ele foi uma referência, ele foi uma influência. Nos dias dele, século XVIII, ele era um escravagista, ele se posicionou pela manutenção da escravidão. Por quê eu falo isso? Porque nós não estamos estudando o ensinamento dos homens. Nós não estamos estudando ou apresentando a doutrina conforme compreendida e apresentada por este ou por aquele homem. O nosso objetivo é apresentar a maneira como o Evangelho de Jesus Cristo impactou vidas e como o Espírito de Deus atuou através dessas vidas, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo para o mundo real, para a sociedade real em que esses homens e mulheres viveram, estavam. Nós não estamos presumindo, também não estamos tentando divulgar a ideia de que alguém pode substituir Jesus Cristo. Não, não acreditamos nisso. Por isso a adoção de uma perspectiva de espiritualidade cristã.
Porque, muito embora o nosso discurso possa ser totalmente coerente com os ensinos da palavra de Deus, as nossas vidas não estão em perfeita e plena harmonia com o Senhor nosso Deus, porque nós somos humanos. Nós temos essa coisa de falhar, de pecar, de não permanecer naquilo em que foi estabelecido. Isso é do ser humano. E essa batalha, essa luta, é parte do processo. Ela é conduzida por Deus, ela é governada por Deus, ela é permeada pela ação, pela atuação do Espírito Santo para que as nossas vidas tenham sentido e significado. Tá? Também não estou querendo criar uma desculpa para as pessoas agirem como bem entenderem. Não, não é nada disso. Tá? Mas Jesus chega declarando: não penseis que eu vim estabelecer uma nova lei. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. Não vim para anular absolutamente nada. Jesus fala aqui: eu vim para cumprir. Em termos práticos, ele está dizendo: eu sou o cumprimento da profecia. E ele continua: com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Lembra que nós falamos? Jesus está fazendo com que as pessoas busquem na memória o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, os ensinamentos que eles receberam nas sinagogas, nos templos, ano após ano, através da vida. Tudo vai se cumprir. O sábado era dia de ler os profetas na sinagoga. Tudo que foi dito vai se cumprir. Aí Jesus começa advertindo: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. A noção de sucesso, de fracasso, com vistas ao ensino da palavra de Deus, com vistas à vida dedicada, à vida religiosa, à vida espiritual, é apresentada aqui por Jesus Cristo. Haverá recompensas para aqueles que forem fiéis e haverá punição para aqueles que não forem fiéis à verdade revelada da palavra de Deus. Permanece isso em relação ao próprio Cristo Jesus ainda hoje. Não estudamos o suficiente. Não dedicamos tempo o bastante. Não nos prostramos o tempo necessário. Não permanecemos em adoração como deveríamos. Não contemplamos a graça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus em Cristo Jesus, permitindo que essas verdades dominem o nosso ser e o nosso ímpeto como deveríamos fazer. Mas é incrivelmente maravilhoso que, apesar de tudo isso, o Senhor Deus não desiste de nós. E o Espírito Santo continua nos movendo a essa verdade. Tá? Agora Jesus começa, quando ele fala quem será maior, quem será menor, é claro que não é nem uma indireta, é uma direta. É uma direta em relação ao sinédrio, ao senado, pode chamar como se fosse um senado, como um presbitério, porque eram os anciãos dos sacerdotes, dos mestres da lei, era a organização político-religiosa que comandava a vida religiosa, comandava o templo, o sinédrio, podemos falar senadores, né? Ou o corpo de anciãos, ou o presbitério, tá? Mas a expressão aqui histórica é de sinédrio. É uma referência direta. É uma referência direta, né? Entre o maior e o menor. Ele está deixando claro, não é porque a pessoa ocupa a posição de responsabilidade que deveria ensinar a verdade que ela o está fazendo.
todo conselho, todo sinédrio, todo presbitério, ele está investido de uma grande responsabilidade. Aí fica mais fácil as pessoas abordarem, subverterem a verdade, transformando em autoridade, né? O caráter autoritativo. Nós é quem mandamos, nós decidimos, nos reunimos e decidimos. A verdade é essa, aqui o que vale é isso. Quem manda aqui somos nós, quem manda aqui sou eu, quem fala aqui sou eu. Tá? Isso sempre existiu. Tá? Isso sempre existiu. Não significa que o início, a formação dessas cortes, desses homens, dessas vidas, com a responsabilidade de protegerem, de guardarem, de orientarem, não significa que no início a intenção era de dominar. Né? Mas um bom início não garante o fim prometido ou desejado. Aí Jesus começa a ingressar no aspecto da interpretação da palavra de Deus, da interpretação das profecias, da interpretação da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus permite e o que Deus não permite. Aí entra aqui na seara dos fariseus e dos saduceus. Jesus declara: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça, se a nossa retidão, Jesus está falando para o povo, para a comunidade ali, para os povos, povo judeu. Se a justiça de vocês, se a retidão de vocês não superar a justiça e a retidão dos fariseus e dos saduceus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Jesus está abertamente condenando, condenando, condenando o conselho dos anciãos de Israel. Os está acusando de não ensinarem com retidão, de acordo com a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, o propósito de Deus, quais são as verdades transmitidas por Deus através da sua palavra. O que é proibido, o que é permitido, o que se deve fazer, o que nunca se deve fazer ou pensar. Se Jesus está dizendo que a justiça, que a retidão daqueles que o estavam ouvindo deveria superar a dos saduceus e fariseus, ele está dizendo que o propósito, o objetivo pelo qual se estabeleceu a instituição do Sinédrio se corrompeu. Eles podem ter autoridade em relação a diversos assuntos, práticas, a governos, a política, a administração do templo, mas comunhão com Deus e autoridade para declarar alguém como membro do reino de Deus, Jesus fala: não, não serve. Serve aí para fiscalizar os sacerdotes, os levitas, se não está ingressando aí na área do templo alguém que ritualmente está proibido, mas céu, eternidade, não. Perdeu o elo, perdeu a comunhão, perdeu a visão, perdeu o propósito. Porque o que nós vemos aqui no Sinédrio, na história, naquele momento, a preocupação deles é estabelecer um bom relacionamento com Roma, manter o poder, a autoridade sobre a religião judaica, equilibrar as relações com os descendentes aí dos Herodes. Quando perguntados de questões espirituais, eles até sabiam, eles até tinham o conhecimento, a informação, só não fazia parte da vida deles. Por isso a visita dos sábios do Oriente ou dos magos,
Algumas versões falam magos, né? Mas eram sábios, eram homens voltados a toda a área do conhecimento daquela época. Então, o que tinha de matemática, eles sabiam, de medicina. A astronomia não era uma ciência como se desenvolveu depois, era mais um tipo de astrologia, né? A química era ainda a alquimia. Primórdios do conhecimento organizado, mas havia conhecimento, havia organização do conhecimento. E aqueles homens dominavam o conhecimento daquele dia e sabiam até das profecias em relação ao povo judeu, ao povo de Israel. Quando chegaram na corte lá do Herodes, o povo ficou alarmado. Mas onde é que vai nascer o Messias, o, o, o Cristo, o ungido? Onde ele vai nascer? Aí acharam alguém lá em Belém, Belém, Belém. Você tem uma liderança que foi investida de responsabilidade espiritual, mas que naquele momento não estava refletindo adequadamente o propósito de Deus, o plano de Deus e Jesus não economiza na crítica verdadeira em relação ao caráter. E aqui ele passa a explicar por quê. Ouvistes que foi dito aos antigos. Pega uma interpretação simples da lei. Pega o mais grave dos crimes, pega o mais grave dos pecados. Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito ao juízo. Não assassinarás. Não assassinarás. Tirar uma vida é pecado. O assassinato é pecado. E é crime em todas as culturas, em toda a história da humanidade. Essa violência descabida, sem justificativa, com o único propósito de assassinar, de matar, de tirar da existência aquela pessoa, isso é pecado. Isso é pecado gravíssimo. Jesus está dizendo: isso é o que foi dito. Esse é um mandamento que foi dito aos antigos: não matarás. Quando Jesus fala, eu, porém, vos digo, os profetas, assim diz o Senhor, ouve, ó Israel, ouve, ó terra. E Jesus fala, eu, porém, vos digo. Ele se apresenta com autoridade profética, ele se apresenta como profeta, porta-voz de Deus, como alguém que está trazendo à tona, trazendo a verdade de Deus para a vida daquelas pessoas, explicando, aplicando e mostrando onde estava o erro. Ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao juízo. Qualquer que se irá. Aí tem outro. Também qualquer que disser a seu irmão racá, uma maldição, uma palavra de maldição, qualquer que amaldiçoar a seu irmão, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota ou tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Que tem, Marco, o assassinato com a ira? Que tem o assassinato com a ira? Jesus está dizendo, o assassinato é pecado. Mas ele está dizendo, a ira é pecado. Não são a mesma coisa. Mas começa na ira, que resulta na violência, no ódio persistente e permanente, que pode levar ao assassinato, ao homicídio. Então Jesus está condenando todo o processo que desencadeia, que leva ao assassinato. Todo o processo. É o ódio, a ira descontrolada. Irar-se e assassinar não são a mesma coisa, mas são igualmente pecado. Porque uma conduz a outra.
É essa verdade da palavra de Deus que Jesus está reavivando. Porque muita gente é ensinada a odiar na igreja, a odiar na igreja. Algumas pessoas, inclusive, amam odiar e fantasiam e ilustram seus ódios de uma mensagem de fidelidade absoluta a Deus e à palavra de Deus. Uma pessoa dominada pela ira é uma pessoa que está debaixo de condenação, está em pecado. Tanto que a Bíblia nos ensina: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aprenda a se dominar, aprenda a se controlar. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é importante, que é fundamental. Ah, mas eu nunca matei. Ah, meus parabéns. Mas odiar pode. Manifestar publicamente, abertamente o seu ódio, a sua ira, a sua raiva, o seu desconforto com a existência de outras pessoas. Isso pode? Não, não pode. Nunca pôde. Nunca pôde. Porque a ira do homem não produz, não promove a justiça de Deus. É isso que Jesus está trazendo. Ao trazer a verdade da palavra de Deus, esse ensinamento estava lá desde o início, desde sempre, é que um ou outro, né, aplica conforme a conveniência. Ah, agrediu, ah, você exagerou, não pode bater na esposa, irmão, isso é pecado, tal, né? Não pode exagerar. Não pode nem ficar irado, quanto mais a violência. Ah, mas não matou, foi só. Não. Não se justifica na vida do cristão, na vida daquele que é temente a Deus, não levar a sério o ensinamento da palavra de Deus. Aí Jesus segue aqui, falando do xingar, né? Xingar é comum, né? Ofender é comum, né? Ofender é da nossa cultura também, a nossa cultura bárbara, a nossa cultura é... O Brasil é o Brasil, nós somos a nação mais violenta do mundo, tá? Mais violenta do mundo. Desde que se constituiu aqui como território, como colônia, o Brasil é conhecido, reconhecido no mundo todo como a nação mais violenta do mundo. E essa violência se revela inclusive através do vocabulário, as maledicências, né? As maldades do falar, as insinuações, né? Os issos, os aquilos, o talvez, o será que, né? E por que não? Essa violência, essa agressividade, a nossa língua é muito bela, é muito rica. Ela incorpora elementos de vários povos, de várias culturas, né? Mas o nosso linguajar pode ser terrivelmente cruel e maldoso. Isso não pode fazer parte da vida do cristão. Nós, brasileiros, não levamos muito a sério o uso das palavras. Nós não levamos muito a sério isso. Os povos antigos, em especial os povos do Oriente, a cultura hebraica, os hebreus, eles tinham muito cuidado com o vocabulário. Por quê? Toda palavra, na verdade, invoca um poder. Né? Toda palavra é uma referência a uma realidade. Então, palavras vãs, palavras tolas, não deviam fazer parte do vocabulário da pessoa que é fiel a Deus, que é temente a Deus. Tá? Porque você não pode falar, seria como dar vida, né? Como uma invocação, como trazer ao debate, à realidade, aquilo que as palavras representam e significam. Então, o falar da vida. Então, havia um grande cuidado com as palavras. Os religiosos, isso, todos, aprendem a necessidade do domínio da língua. Outra batalha na qual nós entramos já assim 7-1, já entramos perdendo.
Tiago fala. Se alguém consegue refrear a sua língua, ah, pai, perdoa. Não, se alguém consegue evitar falar, trazer à vida, trazer à tona, invocar aquele mal, aquela maldade, esse está no caminho da santidade, está no caminho da retidão. Mas enquanto estamos nessa aqui, glorificando a Deus e amaldiçoando o outro, qual é a dificuldade? Ninguém é chamado para ser tolo. Ninguém é chamado para ser tolo ou fazer-se de ingênuo. Mas a nossa postura, as nossas referências, as nossas discordâncias devem ser baseadas principalmente na palavra de Deus e na verdade da palavra de Deus, especialmente na verdade revelada por Cristo Jesus. Porque algumas pessoas sem saber, é difícil dizer que é sem saber, né? Ou sem querer. Algumas pessoas, mesmo sendo tementes a Deus, acabam invocando outras realidades espirituais por conta do seu vocabulário, do abuso da linguagem, do uso irresponsável, né, da palavra que vivifica sentimentos, emoções, convicções. Por isso que a mentira é abominável. Porque você enganaria o seu próprio sistema nervoso, o seu próprio cérebro, a sua própria mente, a sua própria consciência? Por que você vai enganar o seu próprio coração adotando a mentira como ferramenta para a defesa de alguma posição, seja ela qual for? Você está criando confusão para si mesmo. Você está cavando um buraco, um abismo do qual você cairá nele. Não dá para brincar com a verdade. É inadmissível essa postura de irreverência com a verdade revelada por Deus. Devemos buscar uma coerência, uma retidão, uma consciência, adotar uma postura que testemunhe a nossa fé num Deus fiel e verdadeiro. Jesus continua dizendo aqui, aquele que chama chama o irmão lá de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. A cultura de maledicência, de maldade, de ódio. Jesus considera pecado todo o processo. Não é só o assassinato. Todas as emoções, sentimentos e manifestações que podem ou não conduzir a um assassinato. Porque a declaração de ódio, a maledicência, é uma forma de privar a outra pessoa da dignidade que a ela foi dada pelo próprio Criador. A dignidade de criatura de Deus, de ser humano. Então tem muita brincadeira aí que não é brincadeira. É pura maldade, é pura satanice, né? É pura satanice disfarçada, né? Vamos brincar. Olha o que deu. Olha o que está acontecendo. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. De novo. Porque um sistema religioso que se sustenta, que se mantém pela oferta, pelo, pelo sistema de sacrifícios, de vítimas apresentadas lá, e também pelas ofertas de gratidão, de cereais, de alimento, de dinheiro, não é difícil a pessoa se deixar levar. Fala, não, não, o importante, você está perdoado, vai em paz. O importante é você ser fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta, porque... Não, não. Os atos, ainda que corretos, a obediência em determinadas práticas, ainda que corretas e agradáveis a Deus, se tornam abomináveis, se tornam abominação quando a vida do ofertante não expressa adequadamente o amor que ele tem a Deus e o amor que Deus tem por ele.
Ah, eu vou levar a minha oferta. Mas você está brigado com o teu irmão. É teu irmão. O que justifica você odiar o seu irmão por tanto tempo? Ele é teu irmão. Esquece. Para com o cinismo, com a hipocrisia, com essa maldita mania, né, de viver para a torcida, para a galera. Não. Se as pessoas não me virem fazendo isso, o que vão pensar, o que podem imaginar? Guarda o seu dinheiro, paralisa esse serviço inútil e vai fazer as pazes com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe. Vai se reconciliar com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Procura viver primeiro. Procura viver a verdade. Procura encarnar a verdade. Mas nem sempre é possível. É claro que nem sempre é possível. É claro que nem sempre é possível. Jesus está falando aqui de uma atitude quando ela é possível. Tem muita gente que nem sabe onde está o pai. Tem muito pai que nem sabe que tem 2 ou 3 filhos à procura dele. Tem irmãos que se afastaram há 20, 30, 40 anos e quase não lembram mais do nome ou do rosto. Não é desses rompimentos, dessas rupturas, dessas tragédias que Jesus está falando. Jesus está falando daquele que tem o irmão ali, do outro lado, lá esperando para entrar no mesmo templo, mesmo lugar. Está lá o teu irmão. Vai lá e faz as pazes. Lá, eu sinto muito, eu sinto muito. Conserta o que for possível consertar. Corrige o que é possível corrigir. Abandona a fantasia, abandona a mentira. Abandona o delírio, a ficção religiosa. Jesus não está dizendo que tudo tem que estar perfeito na vida daquele que está pronto e disposto a adorar a Deus. Jesus está dizendo que na vida daquele que tem condições, que tem os meios, que tem os recursos, que tem a possibilidade de expressar, de fazer da sua vida parte integrante do ministério da reconciliação e não o faz, esse está em pecado. Vai lá, dá um beijo na sua mãe, dá um abraço no seu irmão. Perdoa, peça perdão, segue em frente. E volta e faz a sua adoração. E volta e faz o seu culto. E volta, apresenta a sua oferta, o seu louvor, a sua gratidão. Mas você precisa saber que viver é mais importante do que ofertar. Ao passo que, é claro que eu posso falar, é uma indústria religiosa. Há uma indústria religiosa. Há uma industrialização, uma comercialização da fé. Mecanismos foram criados, não foi? Estão falando aqui do Sinédrio. É claro que eu não estou falando do Sinédrio. Porque eu estaria preocupado com o Sinédrio. Jesus está apresentando a verdade do reino dos céus, do reino de Deus para o povo de Deus. Tem como uma referência negativa a instituição que devia ser a guardiã da verdade. Porque o que Jesus está apresentando aqui não é nenhuma novidade. Não era novidade. Só que por questão de conveniência, uma questão de conveniência, né? As pessoas vão deixando de lado, não, isso é um mero detalhe, não, tudo bem, o importante é isso, é aquilo, e a verdade da palavra de Deus que exige, exige que nós criemos
conscientemente espaço e oportunidade para a atuação do Espírito Santo em nossas vidas? Isso não pode ser esquecido, como em vários momentos é. Muita gente preocupada em debates, né, político, ideológico, isso e aquilo, né, aceitando aí um ou outro que se apresenta como porta-voz desse ou daquele movimento, né, muito embora ninguém consiga explicar quem credenciou tais pessoas, né, quem conferiu a essas pessoas essa responsabilidade, essa autoridade, né? A verdade é que o desafio permanece o mesmo: vivermos a verdade na qual acreditamos. Permitir que a palavra de Deus, que a verdade de Deus invada as nossas vidas, para que a nossa comunhão, como aqui é apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, seja eficaz, seja plena. Entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que, de maneira alguma, sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Está falando aqui das dívidas, das relações, mas está falando disso como uma parábola com relação aos nossos deveres para com Deus, aos nossos deveres para com o Altíssimo. Façamos a paz com o Espírito Santo. Façamos a paz com o Espírito Santo, programando as nossas vidas, preparando as nossas vidas, estabelecendo uma rotina, estabelecendo um propósito, de maneira a permitir que ele nos conduza a uma vida de pleno perdão, graça, amor e adoração. Para que o Espírito de Cristo não se torne nosso adversário. Para que tenhamos paz com Deus e paz com a nossa consciência, sabendo que fizemos tudo que nos era possível e que nos é possível fazer humanamente falando. Deus não exige de nós o impossível. Deus não exige de nós o que está além da nossa capacidade. Deus não cobra de nós algo para o qual nós não fomos habilitados, não temos competência, não temos autoridade, domínio ou poder. Mas a vida de comunhão com Ele é possível a todos. A vida de espiritualidade saudável, equilibrada, de devoção a Deus através de Sua palavra, de permitir que a palavra de Deus tome controle das nossas vidas, isso é possível a todos. Por isso é exigível, por isso é apresentado como uma exigência. Eu creio ser essa uma boa notícia, uma excelente notícia. Eu creio ser esse um motivo de grande alegria. Eu creio ser essa uma das chaves para a felicidade. Permitirmos que o Espírito de Cristo viva em nós, permitirmos que a palavra de Deus vivifique as nossas vidas de maneira a superarmos as angústias e aflições do nosso tempo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.